Opa, e aí, tudo bem? Então, meu nome é Thiago Rucinski. Esse é o primeiro vídeo de review do mangá de Blood of the Fallen, que curiosamente fui eu que fiz. Então, para começar, eu vou falar algumas coisas sobre o desenvolvimento, mas vai ser rapidinho antes de eu começar a review, né? Bom, a primeira é que eu não sei heresiar, eu tô aprendendo na prática, e o capítulo 1 e 2 foram feitos no celular e completamente no dedo. Recentemente eu consegui um PC, então agora eu tô fazendo inteiramente pelo PC, com uma mesa digitalizadora que é muito boa. Então agora os capítulos que demoravam 3 meses para sair, agora vai demorar um e meio. E a segunda é que eu tô fazendo sozinho, traduzindo, porque eu posto em português e inglês no Webtoon e no Tapas. Faço totalmente a divulgação sozinho, capa de volume, essas coisas eu faço totalmente sozinho. Inclusive o canal de reviews aqui eu vou fazer também inteiramente sozinho. No futuro eu espero que alguém possa me ajudar a fazer essas coisas, caso o mangá começar a ser visto. E uma última coisa é que esse mangá eu demorei 8 anos para fazer a história. Então assim, é bastante tempo desenvolvendo só a história, porque ela é muito grande. Entendeu? O escopo dela é gigantesco. Então assim, eu espero muito que vocês gostem. Esse mangá é da categoria seinen, ou do gênero seinen. É um mangá cósmico, assim digamos. E eu espero muito que vocês gostem mesmo. Então, sem mais enrolação, bora pra review. Bom, então a primeira cena começa com uma tela preta enquanto o narrador diz: no princípio havia apenas ele, absoluto, mas solitário, indicando que aqui era o começo de toda a existência. E a cena continua e, se sentindo sozinho, decidiu criar algo para admirar, assim criando a existência, sustentando-a em 12 pilares, e esses sustentavam tudo o que conhecemos e o que não conhecemos. E a cena continua, porém uma fração do seu poder era maligna. Aí um quadro mostrando 12 árvores, que no caso são os 12 pilares, assim rachando os pilares da criação. 12 fragmentos se espalharam pela criação, e dessa corrupção as 3 faces da morte nasceram: a carne, o espírito e a existência. No caso aqui tá falando que é um ser de 3 níveis. É um ser contrário à vida, porque no início não havia morte, fome, peste, sujeira. Quando a corrupção surgiu, todos os males vieram junto, e dessa corrupção, do mal primordial, nasceram os primordiais malignos, que são seres oriundos desse mal e com o tempo criaram consciência. E aqui continua falando que tudo isso era apenas o prelúdio do fim. A cena continua mostrando um campo de trigo em um dia nublado. Aí mostra o interior da gota com uma coisa negra, como se fosse o próprio mal dentro daquela gota. E o narrador diz: e assim se espalhou da primeira gota de chuva. Aí mostra o quadro da gota caindo na terra, e depois mostra que dali nasceu uma flor. Da primeira gota de chuva nasceu a primeira planta, e o narrador segue dizendo que ali nasceu a primeira planta, que veio o inseto e a devorou. Depois veio uma raposa e o devorou, e por sua vez a raposa caiu nas garras do homem, e depois, a partir do homem, gerando a primeira ação má na humanidade. Aqui o narrador está dizendo o primeiro ciclo do mal, de como ele se espalhou pela natureza. Aí nos quadros ali embaixo mostra todo esse ciclo. Bom, a próxima cena corta para uma casa camponesa numa era medieval, e mostra o nosso protagonista que estava dormindo até a sua mãe acordar, falando que eles estão atrasados para alguma coisa. Ele acorda e ali ele tem um pensamento meio cansado, meio cabisbaixo sobre a sua rotina. Até ele mesmo fala que todo dia é a mesma coisa e nada muda. E o último quadro mostra a sua mãe preparando alguma coisa. E nos quadros seguintes, ele cumprimenta sua mãe com um bom dia, e ela fala que eles têm que comer rápido para poder ir trabalhar. No próximo quadro, o Isaac está sentado na mesa com o seu pão em mãos, pronto para comer, mas daí ele para, olhando para suas mãos. A mãe do Isaac pergunta o que ele tem, e ele responde com uma pergunta: o porquê que isso nunca muda. Na próxima página, o Isaac diz sobre a mesma rotina que ele trabalha, dorme e trabalha. Ele acha meio cansativo
fazer as mesmas coisas sem nunca mudar, falando que ele não precisa se preocupar com essas coisas, porque ela também se sente cansada às vezes, só que eles têm que trazer o sustento para casa deles. Sem trabalho, eles não comem. Ela roda o anel no dedo dela e ela continua dizendo que a vida sempre foi assim, que quem tem dinheiro pode fazer o que quiser e eles sobrevivem com o trabalho. Infelizmente, a vida é assim, ela respondeu. Isaac olha para baixo, ainda inconformado com a rotina, e diz, ainda inconformado com a rotina, e diz, ainda inconformado com a rotina, e ainda pergunta por que os ricos podem viver suas vidas enquanto eles ficam aqui trabalhando o dia todo para que os ricos usufruam do trabalho dele. Na última página, o Isaac, olhando para baixo, ainda cabisbaixo, disse que depois que o pai dele morreu, porque se recusaram a deixar ele descansar, e o Isaac está falando do pai dele que morreu de tuberculose. E ele termina dizendo que acha injusto, enquanto eles morrem de trabalhar, eles vivem do trabalho dele. A mãe dele olha para baixo, triste, e ela responde com voz de choro, que ela também sente saudade do pai do Isaac. O Isaac vê que ela tá triste e dá um abraço pelas costas dela, e pede desculpa e fala que só estava cansado. E para quebrar o clima, ele diz para ela esquecer isso, que eles têm que trabalhar mesmo. E ele cita os amigos dele que vão estar lá hoje. Inclusive tem uma sombra lá atrás, eu quero que vocês vejam aquilo lá no meio das árvores e guarda bem aquela sombra. Vai ser importante nos próximos capítulos. A cena agora corta para um campo de trigo e continua com a mãe do Isaac falando para ele não pensar muito nisso, pensar nessas coisas. E o Isaac dá até uma brincadeira falando que não vai pensar nisso, só para despreocupar a mãe dele. E mostra a mãe dele indo lá trabalhar, enquanto ele fica ali pensando se ele realmente nasceu só para isso. E ele pensa internamente que ele sente que nasceu para ver o mundo e não para ficar preso na mesma rotina. Então Isaac vai trabalhar com seus amigos. Ares já cumprimenta, falando que eles estavam esperando, mas Isaac cumprimenta ele meio sem vontade. Lyra cumprimenta ele também, falando que eles estavam precisando de uma forcinha, já que o Kalem é um preguiçoso. Só que ele ignora a Lyra. Kalem e Ares percebem, só que eles não sabem muito o que está acontecendo com o Isaac. Bom, continuando, a Lyra estressada porque o Isaac ignorou ela, deu um vácuo. Ela pega uma pedrinha no chão e fala que agora ele vai responder. Simplesmente dá uma pedrada na nuca do Isaac. O Isaac já olha puto pra trás, falando que é uma retardada querendo alejar ele. E resmungona, ela fala: quem mandou você me dar um vácuo? Aí o Ares já emenda falando o porquê que o Isaac tá esquisito, perguntando se aconteceu alguma coisa. O Isaac, como resposta, só olha pro chão. O Kalem continua falando que o Isaac não costuma ficar daquele jeito, com essa cara de bunda, ainda mais ignorar a Lyra, porque o Isaac sabe que ela é chorona, só que daí ele corta porque a Lyra olha com uma cara de puta da vida pra ele. Aí ele já corta falando, quero dizer. Aí ele fala assim, ó: tiver algo preso nas coxas aí, é só falar Isaac. Meio com medo da Lyra, porque a Lyra é meio louca das ideias. Aí o Isaac fala, aí ele fala que tá cansado da rotina, que eles fazem a mesma coisa todo dia. E ele chega até a perguntar pros amigos dele se nenhum deles já pensaram que a vida não é só trabalho. E ele fala que ele queria ver o mundo. E ainda pergunta se ninguém deles sonha com algo além de trabalhar. E aqui o Ares questiona o que o Isaac faria da vida se ele fugisse para ver o mundo. Ele diz que ele entende o Isaac, mas se ele abandonasse a lavoura nessa época medieval, ele seria caçado. Só que diferente do Ares, o Kalem é meio ingênuo. Então ele fala que o Isaac tem a razão, e diferente do Ares, ele sonha como o Isaac. E ele disse que desde moleque ele queria ser um espadachim, que ele usaria capacete de ferro, faixas e nagakibas, porque a verdadeira defesa é o ataque, diz ele. E ainda continua dizendo que o bordão dele seria Leave it to me, ou Leave to me, só pra mostrar quem manda, ele diz. E ele ainda brinca com o Ares dizendo que ia dar só uma, enquanto ele finge que vai dar uma vassourada na nuca dele. Só que o Ares já corta falando um para porra. Engraçado que esse personagemzinho que eu mostro aqui no meio da tela, ele é um personagem real do jogo Elden Ring, que eu joguei bastante, que eu fiz muitos desafios lá. Só que como eu postei muitos vídeos e ninguém viu, eu quis eternizar o meu personagem dentro do meu mangá. Inclusive ele vai ter um personagem próprio lá no futuro do mangá. Ele vai ser um personagem único, só que ele vai aparecer só mais pra frente na história. E os desafios que eu já completei na Malenia foi de matar ela mais de 2000 vezes, matar ela no celular sem tomar um hit no NG7, matar ela nível 1, clava nível 1, no hit, nível 1, acho que eu já falei nível 1, sem build, sem armadura, sem talismã,
sem literalmente nada. É tipo eu começar o jogo agora no Elden Ring e ir lá enfrentar a Malenia. E ainda vencer ela em 25 minutos sem tomar um único tapa. Tem mais umas coisas que eu fiz, só que eu não lembro agora. Então eu quis deixar essa referência dentro do meu mangá. Bom, voltando pro mangá, né? Aqui o Ares conversando com o Kallen ainda, falando que ele não passaria da primeira guerra, chamando ele de imbecil, né? Falando que se ele tivesse pelado com o capacete, ele ia morrer na primeira fechada. Só que o Kallen reclama, chamando ele de estraga prazeres de merda. Só que ali no cantinho aparece quem sabe em outra vida. Eu vou deixar vocês pensar. O Ares vai em direção ao Isaac, né? Porque os dois é amigos desde a infância, então ele vai meio que dar um apoio emocional ali pro Isaac. Enquanto a Lyra e o Kallen ficam brigando para ver quem recolhe o resto de palha. Aqui o Isaac pede desculpa pro Ares por ele ter agido assim com os amigos dele. Só que o Ares entende ele, então ele nem liga muito. Ele até fala que ele pensa nisso às vezes. Só que daí ele fala pro Isaac, por mais que eles sejam pobres e não tenham nada, pelo menos eles têm uns aos outros. O Isaac reflete, falando que isso é verdade. Só que daí ele pensa no interior dele, será que é errado pensar alto assim, sonhar alto desse jeito? Aí a cena corta com uma frase numa tela preta. Eu ainda quero ver o mundo. Eu também, essa frase eu peço que vocês guardem, porque vai ser importante nos próximos capítulos. Aí aparece uma paisagem de frente pro castelo de Sorette, lá no fundo, enquanto uma frase é dita pelo Isaac. Eu realmente tenho que brincar disso? No caso ali já é mais tarde e eles estão brincando com uma brincadeira que os garotos ali fazem. Na época, que é brincar de espadinha de madeira, essas coisas que eles fazem pra passar o tempo. O Ares dá uma provocada no Isaac, falando que ele tá arregando. O Kallen provoca também. Daí eles começam a brincar. Aqui eles continuam a brincadeira. Só que daí o Ares, vendo os dois brincando, ele começa a refletir sobre o que o Isaac disse. Aí ele e a Lyra começam a conversar, ele diz que o Isaac tem razão, aí a Lyra questiona, aí ele fala sobre a rotina, o cansaço e tal. Aí ele fala que eles só vivem e trabalham, e lá em casa o pai dele só sabe implicar com ele. Tudo que ele faz, ele tá errado. Daí a Lyra até fica confusa, porque antes ele tava contra a ideia do Isaac, mas agora ele tá concordando. Ele segue dizendo que ele é um hipócrita, que no fundo ele sabe que ele disse aquilo pra ele mesmo. Ele até chega a lembrar de um dia que eles estavam brincando na vila. A Lyra ainda diz que lembra, e ele segue dizendo que o pai dele gritou bravo com ele e que o Ares nunca tinha visto o pai dele bravo daquele jeito. Ele diz que só esqueceu de limpar uma ferramenta, mas o pai dele implicou com ele do mesmo jeito. A Lyra ainda tenta reconfortar ele, dizendo que é só um jeito estranho do pai dele amar o Ares. Só que ele diz que é um jeito bem estranho. Ele ainda diz que o pai dele e o pai do Isaac eram inseparáveis. Mas agora que o pai do Isaac morreu de tuberculose, o pai do Ares ficou amargo. Mas o Ares ainda diz. E sinceramente, se ele perdesse algum dos amigos dele, o Kallen, o Isaac e a Lyra, ele ficaria do mesmo jeito. E a Lyra olha pra cara dele porque o Ares tá se abrindo ali. Então ela fica meio que em silêncio, só escutando. Então o Ares até chega a lembrar de uma situação engraçada que o Isaac e o Ares viveram, quando eles estavam atormentando umas vacas ali, e o Ares propõe um desafio pro Isaac. E o Isaac já sabe que lá vem merda, né? Então ele já fala ali, lá vem. Aí o Ares até fala assim, ó, se você não aguenta o tranco, é só falar. Aí o Ares pega uma pedra, coloca na mão do Isaac, só que o Isaac meio que recusa, daí o Ares chama ele de covarde. Daí o Isaac fica puto e pega a pedra da mão dele. Aí nas próximas páginas mostra o Isaac pegando uma pedra, jogando na cabeça da vaca. Aí o Ares já fala pra ele se abaixar. Aí eles reclamam que o pai deles vão matar eles porque era pra eles estar trabalhando, né? E eles estão ali tormentando as vacas. Mas daí o Ares olha pro lado e vê que a vaca já tá ali, já pra acertar as contas da pedrada. Daí o Isaac tenta até pedir desculpa, mas daí já corta pra cima deles metendo o pé, já fugindo da vaca. Aí volta pro Ares falando daquele dia, que as vacas morreram e se separaram e eles ficaram de castigo. Aí ele chega até a comentar que, por mais que as vidas deles sejam um saco, ele espera que os quatro nunca se separem. Bom, aqui a cena continua lá com a brincadeira do Kallen e do Isaac, mas daí no último espaço da página aparece uma das carruagens do reino de Sorette. Bom, nessa página aqui só mostra o Kallen acertando uma paulada na cara do Isaac. Só que daí o Isaac finge que ele tá chorando, só pra rir da cara do Kallen, que ficou preocupado. E o Kallen fica até
puto, chamando o Isaac de babaca. Bom, aqui eu apresento a princesa Ilúria, do reino de Sorete. Ela é a princesa de Sorete. Aqui aparece ela na carruagem dela, passando pela ruazinha, perto da vila do Isaac. Ali ela tá pensando, né, que o rei, pai dela, fica só falando politicagem pra ela e que ela tá sendo obrigada a casar com um príncipe de outro reino por causa de alianças políticas. Aí ela olha pro lado e ela meio que despreza os camponeses. Ela fala, esse bando de plebeus. Só que daí ela olha pro Isaac e vê que ele é muito, muito bonito. Aí ela vê ele sorrindo e ela meio que dá um choque nela, porque ela não é acostumada a ver camponeses bonitos. É muito difícil. E na época, até um detalhe, na época o Isaac era o homem, assim dizendo, mais bonito da época, mesmo sendo um camponês. Na hora ela pede pro servo, ela chama de servo, para parar a carruagem, cocheiro na verdade, né? Aí na hora os garotos ali param e observam porque a princesa de Sorete tá passando ali e do nada ela para. Aí eles até se perguntam, o Kallen se pergunta se aquilo ali é realmente a carruagem real, e o Isaac, ele pensa o nome da princesa, e o Kallen ainda diz ali o porquê que ela não está acompanhada de escolta. Bom, ela não está acompanhada de escolta porque não sabia desenhar cavalo e não sabia desenhar armadura, então eu nem quis arriscar. Daí termina o quadro com eles observando. O cocheiro até chega a dizer, reclamando, de novo não, como se isso já tivesse acontecido. E eu quero que, de novo, vocês guardem isso, porque vai ser importante nos próximos capítulos. E olha essa página como é que ficou bonita. Só que a princesa Ilúria começa a andar em direção ao Isaac e o Isaac chega até a se perguntar se ela realmente está indo na direção dele. Só que quando ele vê, ela já tá na cara dele ali, dizendo oi, perguntando se ele é novo, porque ela nunca viu o rosto dele aqui. E ele chega até a gaguejar, falando Alteza, gaguejado. E a cena continua, agora mostrando a reação dos amigos do Isaac, que não estão acreditando no que estão vendo. O Kallen ele já mandou um palavrão falando que porra é essa. O Ares perguntando o que a princesa tá fazendo ali. E a Lyria simplesmente sem reação. A princesa segue dizendo, fazendo uma pergunta sobre qual é o nome do Isaac. E o Isaac gaguejando pra caralho, falando que é Isaac Alteza. Aí ela já dá aquela cantada no Isaac, chamando ele de bonito, e o Isaac, como ele é um cabação, ele nem sabe como reagir. Só que nessa página aqui já começa a mostrar a merda, porque a princesa ali já lança uma piada que caga o clima, basicamente falando que o pai do Isaac é corno. Só que daí ela fala que é brincadeira, só que daí mostra os pensamentos dela. E eu quero que vocês notem aqui que o pensamento dela é bem infantil, ela é bem mimada, essa princesa. Ela fala que o Isaac é inocente, bonito, ingênuo, perfeito para ser mais um dos seus passatempos. Ou seja, ela fala num tom bem criança mesmo. E isso aqui também vai ser muito importante nos próximos capítulos. Guardem bem isso. E aqui ela já lança a pedrada, ela já lança a bomba que quer que o Isaac seja o pretendente dela. Claro que o Isaac fica sem reação. Bom, como não ficaria também, sendo que na época isso é considerado traição. Bom, como já era desesperado, geral ficaria sem reação. Tirando, olha o detalhe, tirando o cocheiro. Ele parece que ele já viu isso mais vezes. Enfim, não vou falar nada. Ali o Ares pensa, né, na cabeça dele, e essa princesa, já falaram que ela é meio pancada das ideias, e ele, na cabeça dele, ele acha que a princesa não tem noção das consequências que traria um casamento como esse. A Lyria até chega a perguntar de novo, né, porque os dois não têm o mesmo cérebro, então ela até chega a repetir a pergunta pro Ares. Enquanto isso, o tonto do Kallen ali tá perguntando por que isso não acontece com ele. Aí ele acha que é por conta do cabelo. Ele até fala ali que vai deixar o cabelo crescer. Se vocês reparar, tem até um personagemzinho dele ali, ó, com uma princesa na cabeça dele. Ele queria muito que isso acontecesse com ele. Bom, o Isaac até para pra refletir, né, que porra, que proposta, né. Só que daí ele lembra que um plebeu não pode se casar com uma nobre, e as outras pessoas achariam que é por interesse da parte dele. Aí ele pensa na mãe dele, nos amigos dele, e ele pensa que ele não pode simplesmente abandonar tudo isso. Bom, na próxima página, a princesa ainda pergunta se ele vai com ela, só que o Isaac, meio sem jeito, ele diz que adoraria, mas ele não pode. Aí a reação da princesa é essa daí. Ela meio que dá um choque nela, porque ela meio que nunca ouviu um não. Ainda mais de um plebeu camponês. Então ali tem o desenho, né, meio conceitual, do coração dela meio que se nutrindo desse ego, sabe? Tipo assim, o ego consumindo o coração dela. Tipo assim, como
como um plebeu pode me dizer não? Eu sou a princesa, porra. Ninguém me diz não, ali tá falando, né? Aí esse ego todo vai meio que apodrecer no coração dela. Vai ficando negro o coração dela. Aí tem a frasezinha ali que o mal foi plantado nos corações. Tá falando do mal primordial. O mal foi plantado nos corações, mas as suas ações, no caso, o que ela ainda vai fazer, apenas regam as raízes implantadas. Ou seja, o que eles fazem apenas nutre o mal, entendeu? Que já foi instalado, uma semente. Só que as ações apenas contribuem, apenas nutrem esse mal que já foi implantado. Bom, na próxima página mostra ela meio séria agora. Ela fala só um entendi meio que sussurrando, toca no ombro do Isaac e fala no ouvido dele que esse foi o maior erro dele. E puta que pariu, imagina como é que tá o Isaac nesse momento, né? Não passa nem a Felipe. Bom, ela para, olha pra ele e vira as costas. Aí o cocheiro ainda pergunta se eles ainda vão pro reino de Kaelid, que no caso é o reino do pretendente dela, que ela tava reclamando na primeira aparição dela na carruagem. Só que daí ela fala que não, que eles vão voltar pra Sorete, ou seja, a merda vai feder pro lado do Isaac. E o coitado bichinho nem fez nada. Bom, aí nessa próxima página, antes dela entrar na carruagem dela, ela dá uma última olhada pro Isaac. Aquela olhada assim que atravessa a alma do coitado. Aí o cocheiro já até quer sair rápido dali, senão vai sobrar pra ele também. Aí o último espaço da página é mostrando, né, o aberto assim, mostrando o Isaac. E ali do lado tá mostrando o Kallen, nem um pouco feliz. E o Kallen fica puto com o Isaac, porque ele meio que negou a princesa, né? Aí umas horas atrás ele tá falando que queria ver o mundo, e quando ele tem a oportunidade ele joga fora. Só que o Kallen é meio burro e ele não sabia da consequência de um cônjuge entre um nobre e um plebeu. Então ele achou que o Isaac só foi burro ali mesmo. Aí o Ares para ele, aí o Kallen começa a desferir ódio contra o Isaac ali. Bom, aí no quadro seguinte mostra o Ares dando um sermão ali no Kallen pra ele relaxar. Aí a Lyra vem perguntar o que a princesa disse no ouvido do Isaac, porque ele ficou desconfortável. Aí ele fala que o que ela disse foi que o que ele fez foi um erro, só que ele não entendeu direito, ele espera que não seja nada. Daí ele continua falando que foi tudo bem estranho, ela chegou do nada, fez essa proposta do nada, foi embora e nem notou eles. E realmente ela cagou pros amigos do Isaac ali. Aí a Lyra continua falando que ela acha a princesa meio manipuladora e que ela não gosta muito da princesa. Bom, a cena continua com o Ares empurrando o Kallen, porque eles têm que ir embora, já tá passando da hora deles ir embora, então eles já estão indo já. Aí a Lyra convida o Isaac pra ir com ele, só que ele diz que já vai daqui a pouco. Aí o Kallen volta naquele papo de deixar o cabelo crescer pra, quem sabe, uma princesa anotar ele. Ele até pergunta pro Ares ali se ele prefere o Kallen de cabelo grande ou cabelo curto. Só que o Ares não entende porra nenhuma. Aí voltando pro Isaac, o Isaac tá ali pensativo, olhando pro nada, com uma sensação estranha, ele diz. Bom, e o capítulo fecha com esse quadro de um ser misterioso olhando pro castelo de Sorete, enquanto a carruagem da princesa tá indo em direção ao castelo. Bom, a gente só vai saber quem é esse ser misterioso aí no terceiro capítulo. Bom, gente, então esse foi o primeiro vídeo de review do canal, do primeiro capítulo do prólogo de Blood of the Fallen. Esse capítulo eu demorei 3 meses para fazer, inteiramente no dedo, no celular e sem saber desenhar. Claro que agora eu já estou sabendo desenhar mais porque, né, a prática. Mas eu gostei bastante de fazer essa review. Eu vou continuar fazendo review, fazendo mangá. Claro que agora vai ter pouco público, talvez quase ninguém assista esse vídeo, mas vai estar aqui. Eu tô gostando muito de fazer esse mangá. Sem falar que eu tenho mais 12 projetos para fazer de histórias. E Blood of the Fallen é o maior de todos, né? O meu carro-chefe. Então assim, eu tô gostando bastante de fazer. Tá sendo uma experiência muito, muito legal mesmo. E bom, eu espero que, né, ele consiga furar a bolha aí, ficar famoso, porque a história é realmente muito diferente. É um seinen cósmico, tem inspiração na Bíblia e tem bastante inspiração nas minhas próprias experiências, né? Então assim, eu espero muito que vocês acompanhem e eu espero muito que vocês gostem também. O terceiro capítulo vai sair, não vai demorar muito, vai sair acho que nesse final de mês já, ou no começo do mês que vem, mas vai sair em menos de 1 mês e meio. Então assim, eu espero realmente que quem tem chegado até aqui tenha gostado. Foi uma edição simples, não é uma edição muito foda, mas é de coração. Então é isso. Obrigado por assistir até aqui e tchau.